Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de geografia para falar sobre um tema muito importante da atualidade que é o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. É um tema muito importante que vocês têm que estar atentos, porque é bem provável que os vestibulares e o Enem solicitem esse tema nas suas perguntas. Então, vamos entender como que ocorreu essa saída do Reino Unido da União Europeia? Para isso, é preciso uma contextualização histórica. Bom, o processo histórico da entrada do Reino Unido na União Europeia nunca foi um mar de rosas, sempre foi conturbado. Mas a União Europeia é algo que surge na década de 90, mas ela vem desde lá da Comunidade Econômica Europeia. E quando o Reino Unido resolve entrar nessa Comunidade Econômica Europeia, que precede o que vem a ser chamado de União Europeia? Lá em 1973, no 1º de janeiro de 1973, o Reino Unido fala assim: beleza, agora nós vamos entrar na Comunidade Econômica Europeia, que tinha como objetivo reduzir as tarifas alfandegárias entre os países europeus e melhorar a circulação de pessoas, mercadorias, e que de fato obteve sucesso com a criação da União Europeia na década de 90. Né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, só que os ingleses, eles resolveram fazer um referendo. O que é um referendo? É uma consulta popular, lá em 1975, para saber se o Reino Unido permaneceria nessa Comunidade Econômica Europeia, que depois veio a se transformar em União Europeia. Para que vocês entendam, o Reino Unido, que é uma monarquia parlamentarista, é formado pela Inglaterra, pelo país de Gales, pela Escócia, todos esses países na ilha da Bretanha, e na outra ilha, que é a ilha da Irlanda, nós temos ao norte a Irlanda do Norte. Então, quem faz parte do Reino Unido? Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte. São esses 4 países que formam aí o que chamam-se de United Kingdom. Perfeito? E sempre houve essa coisa, pô, se nós entrarmos numa comunidade econômica ou numa união, nós vamos perder a nossa identidade? E essa tônica acompanhou o Reino Unido até a sua saída agora no ano de 2020. Mas vamos entender como funcionou esse processo. Bom, por que o Reino Unido, liderado pela Inglaterra, resolve colocar em questão se fica ou sai da União Europeia? Porque existem os aspectos positivos e os aspectos negativos. Nesse caso, o plebiscito lá da década de 70, o resultado surpreendeu, porque ele foi favorável. 67% dos eleitores votaram a favor. E aí o Reino Unido continuou no que ainda era chamado de Comunidade Econômica Europeia. Quais eram os aspectos positivos? Econômico, né? Por quê? Porque a Inglaterra, naquele momento, o Reino Unido, tinha uma inflação elevadíssima, né? 20% ao ano. Então, o valor dos produtos sempre estavam aumentando de uma forma escalonada. E aí, numa união, quando você reduz tarifas alfandegárias, quando você cria mecanismos de melhorar a sua circulação de mercadorias, tanto de entrada e de saída, você consegue diminuir o impacto inflacionário. Agora, a crítica vinha da perda dessa soberania nacional, principalmente da questão política do peso internacional do que ficou conhecido como Commonwealth, que é a comunidade britânica, que é formada tanto pelo Reino Unido e pelas colônias e ex-colônias inglesas espalhadas pelo mundo. Né? Porque se nós pensarmos, até ali a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos a Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, como a principal potência econômica do mundo. E que durante o século XX, pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi sendo substituída desse peso internacional geopolítico por Estados Unidos, por União Soviética barra Rússia e também pela China. E aí a Inglaterra perdendo, a Inglaterra, entenda-se aí como Reino Unido, foi perdendo esse peso internacional e aí num projeto comunitário de unificação,
eles temeram perder ainda mais esse peso internacional, né? Mas o resultado do plebiscito, como eu havia dito, foi um resultado de permanência do Reino Unido dentro da Comunidade Econômica Europeia. Então percebam, esse fica e sai já é antigo, não é uma coisa nova. Bom, e como que a Comunidade Econômica Europeia se transformou em União Europeia? Lá em Maastricht, em 1992, Maastricht, que é uma cidade da Holanda, foi assinado um tratado que transformou a Comunidade Econômica Europeia em União Europeia. Em 93, entrou em vigor e aí a União Europeia criou a base para a criação de uma moeda única, que é o euro. Hoje vocês conhecem o euro, mas ele entrou em circulação só lá na década de 2000. E a Inglaterra se opôs a adotar o euro. Já vamos falar disso daqui a pouquinho. Em 2007, houve também o Tratado de Lisboa, que reformava alguns itens da Constituição Europeia. Porque tal qual um país que tem a sua Constituição, esse bloco econômico que é o mais complexo e completo de todos, chamado União Europeia, também tem seu parlamento formado por deputados, por legisladores, por líderes, que vão pensar no bem comum da União Europeia, principalmente do ponto de vista econômico. A União Europeia, até então, antes da saída do Reino Unido, era formada por 28 países europeus que praticam o livre comércio entre si, facilitando o trânsito de pessoas, né, para trabalhar de um país para o outro, de mercadorias. Então facilitou muito. E, evidentemente, que facilita também a negociação com outros países do mundo, porque você tem poder de negociação, né? Você tem ali 28 países juntos negociando com o resto do mundo para ter tarifas mais baixas, né? Para vender produtos num preço melhor. Então, essa é a questão da formação de um grande bloco econômico, de uma união monetária, não é? Que forma aí essa livre circulação de pessoas, bens, mercadorias, de informações, né? Em 98, então, você tem a criação do euro, que é essa moeda única, mas ele passa de fato, a circular na Europa a partir da década de 2000. 3 países da União Europeia se opõem justamente à introdução do euro como moeda principal por conta dessa questão nacional de ter a moeda como símbolo da nação. Reino Unido, Dinamarca e Suécia resolveram não fazer parte do euro. Os parlamentos desses países disseram assim, não, nós não queremos manter a nossa moeda. Porém, isso não significa que o euro não tenha trânsito livre nesses 3 países, né? Então você consegue, por exemplo, ir no Reino Unido e comprar em euro e em libra esterlina, tá? Também na Suécia e na Dinamarca a mesma coisa. Por que o Reino Unido então não aderiu ao euro? Já antecipei. A libra esterlina é um símbolo nacional, né? É a moeda britânica. A independência financeira do país, porque queira ou não queira, quando você tem uma moeda própria, você tem o seu próprio banco com autonomia para usar estratégias. Então, para, por exemplo, regular taxas de juros. Você tem um consumo elevado, então eu preciso aumentar os juros para que não haja inflação. Eu tenho uma diminuição do consumo, preciso baixar os juros para que as pessoas voltem a consumir, né? Então, eu valorizo, desvalorizo a moeda. Se a Inglaterra, o Reino Unido, resolve tirar a libra, ele perde essa independência, essa autonomia e passa a depender das decisões dos 28 países e do Banco Central da União Europeia. Perfeito? Então, por que, do ponto de vista econômico, o Reino Unido não aderiu ao euro? Porque seu principal parceiro econômico é os Estados Unidos. E qual é a moeda americana? O dólar. Então não fazia sentido você cortar a libra, passar para o euro para negociar com o dólar. Então eles preferiram manter aí a libra por esses fatores simbólicos e econômicos para a manutenção da sua moeda única e não a adesão ao euro. E como é que começou a surgir esse papo aí de saída do Reino Unido da União Europeia? Né, o Brexit, né, que é uma junção aí de Grã-Bretanha com
saída, né, do inglês exit, Brexit. Em junho de 2016, houve um plebiscito. O plebiscito, como eu havia dito para vocês, é uma consulta popular. E os britânicos foram perguntados se o Reino Unido deveria permanecer ou deixar a União Europeia. E o resultado surpreendeu. 52% contra 48% decidiu que o país deveria deixar o bloco. Só que assim, não é simples sair, né? Não é, ó, viu, não estou contente com você, estou saindo, tchau, a gente volta a conversar um dia. Não é simples assim. Esse divórcio, esse litígio, tem durado 4 anos e ainda não foi concluído, né? Eu vou mostrar as etapas para vocês, mas não é um processo simples. E tem fatores políticos que envolvem também a manipulação do plebiscito, que daqui a pouco eu conto para vocês também. Bom, então, nesse período de 3 anos, né, sai, não sai, a saída foi agendada para o dia 29 de março de 2019. Pô, agora vai, né? Vamos resolver os termos, Reino Unido e União Europeia, como que vai ser toda essa questão. E houve a ativação do dispositivo 50 do Tratado de Lisboa. Lembrar aquele Tratado de Lisboa que eu mostrei para vocês há pouco, que foi em 2007, que tinha feito uma reforma na Constituição da União Europeia? Pois é, tem um dispositivo ali que o país que resolver sair da União Europeia, ele tem que ativar esse dispositivo dizendo ao Conselho Europeu a intenção de sair do bloco. Não é simplesmente assim, ó, eu tô fora. Tem que dizer assim, olha, eu pretendo sair e vamos negociar a melhor forma para ambos os lados. Esse é o tratado, o dispositivo 50 do Tratado de Lisboa. Reino Unido fez isso. Opa, prim, apertou lá o dispositivo 50 e aí começaram as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Lembra que eu falei da questão política? Tem um documentário no Netflix, eu sugiro que vocês assistam, que chama-se Privacidade Hackeada. Esse documentário mostra a influência da campanha do plebiscito. Por quê? Porque grupos nacionalistas que querem manter a identidade do Reino Unido resolveram, através de uma empresa chamada Cambridge Analytica, financiar para que essa empresa comprasse dados do Facebook e atuasse para influenciar as pessoas que estavam em cima do muro. Ah, não sei se é bom, se o Reino Unido ficar ou não ficar, para mim não importa. E começaram a criar robôs que disparavam notícias geralmente falsas, que chegavam nas timelines dessas pessoas, no feed de notícias dessas pessoas que estavam em dúvida. Como é que essas pessoas sabiam? Como é que a Cambridge Analytica sabia que essas pessoas estavam em dúvida? Porque elas compravam o perfil, as informações do Facebook. Ela não ia mandar uma notícia, por exemplo, para quem falava assim, não, eu sou a favor que a União Europeia fique, não é? Então, essa pessoa já sabia, né? A Cambridge Analytica já sabia que essa pessoa tinha posição definida, mas ela mandava para aqueles em cima do muro, ela fazia o mapeamento e começava a convencer, olha, nós estamos perdendo a nossa soberania, nós estamos aí nas mãos da União Europeia, e eu estou falando de uma forma simples, mas eram postagens pesadas. Vocês devem se lembrar do que foi a eleição no Brasil, é muito parecida com a eleição que foi do Trump nos Estados Unidos. É uma tática nova, utilizando-se da tecnologia, para influenciar em processos eleitorais. E a Cambridge Analytica, que hoje fechou, né, está sendo processado. O Facebook também está respondendo processo por isso. Por quê? Porque o Facebook vendeu informações de pessoas, né, para a Cambridge Analytica, que fez todo esse mapeamento e influenciou diretamente no resultado do plebiscito para o Brexit. E aí, porque ninguém esperava que o resultado do plebiscito daria pela saída, né? Todo mundo achava, ah, não, vai continuar. E não foi o que aconteceu. E aí a batata ficou quente na mão dos premieres, né? Dos primeiros ministros. Por que eu falo no plural primeiros ministros? Porque para fazer essa transição, a Inglaterra / Reino Unido, né, teve 3 primeiros ministros até conseguir de fato negociar a sua saída. Mas isso eu já falo daqui a pouquinho. Aí, lembra lá dos primeiros ministros? O primeiro
primeiro-ministro foi o David Cameron, que ficou ali entre 2010 e 2016. Politicamente, o Reino Unido é uma monarquia parlamentarista, como eu já disse no início. Você tem a rainha, a monarquia, e quem define de fato a atividade política, os rumos, é o parlamento, que é formado aí pelos deputados e senadores. Um pouco diferente do que são as nossas câmaras aqui, tá? Lá tem o primeiro-ministro, que é eleito através de uma maioria para governar, tá? Diferente do sistema republicano nosso aqui. E esse primeiro-ministro, ele atua, entre aspas, como se fosse o presidente, né? E ele tem que convencer todos os lords lá das câmaras para conseguir aprovar ali as suas ações. Em 2016, início do Brexit, o David Cameron fala, viu, eu não vou dar conta disso, sou contra, não acho que o Reino Unido deva sair, mas como o plebiscito deu pela saída, vamos começar a articular esse processo. E aí ele fica por um período muito curto e sai, e quem entra é uma mulher chamada Theresa May. A Theresa May, que ficou 3 anos, sofreu muito para conseguir dar seguimento às tentativas de acordo. Não é? Ela, que é do Partido Conservador, né, tentou 3 acordos, ela era a favor, mas sem sucesso. Então foram 3 tentativas de acordo que não foram nem aceitas pela União Europeia em determinados momentos e outras nem aceitas pelo Parlamento Britânico, né? Porque você tem a oposição ali com o Partido Trabalhista. E aí a Theresa May não consegue e ela fala, ó, gente, me desculpa, tentei 3 vezes, mas não vai, ninguém está afim de aceitar. E aí entra um cara que é bastante emblemático, uma figura controversa, foi prefeito de Londres, que é o também conservador Boris Johnson. Ele entra em 2019 e fala assim, ó, vai sair por bem ou por mal. Independente do que venha acontecer, nós vamos fazer essa saída, mesmo que seja sem acordo com a União Europeia, depois a gente vê o que faz. Essa radicalização levou aí a um receio muito grande, tanto da União Europeia e da população britânica, de modo geral, que começou a falar assim, putz, mas é importante essa saída, não é? Como é que vai ser? Então, da mesma forma que é polarizado aqui no Brasil a questão política, lá na Inglaterra também ficou muito polarizado em relação sai ou fica na União Europeia, tá? Bom, e aí houve essa transição. Essa que está aqui acima é a Theresa May. A proposta que ela apresentou ficou conhecida como um acordo de retirada. Então ela levou ao Parlamento Britânico as regras para a saída, de acordo com aquele dispositivo lá do Tratado de Lisboa, né? Dispositivo 50. Como eu disse anteriormente, foi rejeitado por 3 vezes. A Theresa May ela vai renunciar em maio de 2019 e o Boris Johnson, então, assume como primeiro-ministro. Bom, e quais eram as possibilidades dadas por esse figura aqui chamado Boris Johnson, que tem esse cabelo bonito aí, o parecido com o do Trump, só que não penteado. Ele vai dizer o seguinte, olha, dia 31/10/2019 nós vamos dizer tchau, nós vamos sair. Porém, as coisas não são simples, você tem oposição. E para ele conseguir fazer isso, ele chegou ao absurdo de suspender o parlamento por 5 semanas, no começo de setembro. Ele falou, ó, nós não vamos votar mais nada, vocês entram em recesso, porque nós estamos articulando isso. Isso gerou uma situação muito delicada politicamente no Reino Unido. Bom, a Suprema Corte do Reino Unido considerou ilegal essa suspensão. E aí, então, o parlamento aprovou uma lei que o Reino Unido criasse um outro prazo para a saída da União Europeia. Derrotado, o Boris Johnson foi obrigado a fazer um novo acordo. Né? Então, veja, entrou questões da Suprema Corte do Reino Unido, essa suspensão do parlamento foi considerada ilegal, e como tinha que sair, o processo já estava avançado, o parlamento falou assim, ó, não dá para a gente sair dia 31/10/2019, vamos fazer um novo acordo e uma nova data. Essa nova data foi aceita pela União Europeia e o Boris Johnson apresentou um novo acordo mais flexível para a saída da
do Reino Unido da União Europeia. E o que o Boris Johnson resolve fazer como proposta de acordo? Bom, por que não é simples a saída do Reino Unido da União Europeia? Porque o Reino Unido ele tem que pagar, por quebra de contrato de parceria, 39 bilhões de libras. E convenhamos que esse valor chega aí agora houve um aumento significativo, atualizado daria mais de 200 bilhões de reais, para vocês terem noção. E qual é o impacto disso? A circulação de cidadãos europeus que estejam no Reino Unido antes do Brexit e ao fim do período de transição poderão manter os atuais direitos de residência e acesso a serviços públicos. E o mesmo vale por britânicos que moram nos países da UE, da União Europeia. Então, por exemplo, um francês que mora no Reino Unido, ele manteria os mesmos direitos como um cidadão europeu de antes da saída do Reino Unido da União Europeia. Da mesma forma, um britânico que morasse na Itália, na Espanha, na França, também manteria a mesma coisa. Essa mudança ocorreria apenas para novas pessoas que mudassem, migrassem de um país para o outro, aí teria que passar por tirar visto de trabalho, não teria direito à utilização de serviços públicos como hospitais, aposentadorias. Então, seria para pessoas que viessem depois desse acordo. Para as pessoas de antes, por exemplo, um francês que já mora lá na Inglaterra, manteria normal. Então, veio essa proposta do Boris Johnson, né? Aí, existem questões mais delicadas ainda do que essa da simples circulação de pessoas, da utilização de serviços públicos, que é a questão de fronteira entre a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que é um país independente que também que faz parte da União Europeia. Então perceba, a Irlanda do Norte não ia fazer mais parte não faz mais parte da União Europeia, e a Irlanda faz. Em Belfast, que é uma cidade da Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, houve uma sangrenta guerra na década de 70 e 80, porque a Irlanda queria que todo aquele território da Irlanda do Norte pertencesse à República da Irlanda, e a Irlanda fosse uma só, a Ilha da Irlanda, né? Que é independente desde lá do começo do século XX. Porém, com a saída do Reino Unido da União Europeia, essa crise de fronteiras entre Irlanda e Irlanda do Norte foi resolvida com a criação da União Europeia e houve um cessar nessa guerra, criou-se de novo o medo de que a Irlanda e a Irlanda do Norte entrassem em conflito. Por quê? Porque agora você vai ter que pôr fronteira de novo, né? Você criar uma área de imigração que impeça o trânsito de pessoas da Irlanda do Norte para a Irlanda e da Irlanda para a Irlanda do Norte, podendo reacender de novo sentimentos nacionalistas e de tentativas de independência. Então, o que o Boris Johnson propõe aí nesse acordo? Que esse território, especificamente da Irlanda, por conta dessas características singulares, não se coloque fronteira e o trânsito fique livre entre cidadãos da Irlanda do Norte, Reino Unido, e da Irlanda, União Europeia. Perfeito? Outro ponto também foi a proposição de um período de transição importantíssimo para permitir que o Reino Unido e a União Europeia formulem um acordo de comércio para permitir que as empresas se organizem, né? Então, esse acordo de retirada era um sinal verde para que nesse período não houvesse nenhuma mudança de situação até dia 31 de dezembro desse ano agora de 2020, certo? Então percebam, mesmo com a saída do Reino Unido, da União Europeia, até o fim de dezembro, as empresas manteriam da mesma forma, para elas se adaptarem a essas mudanças legislativas, essas mudanças de fórum de acordos econômicos. Por quê? Porque com a saída do Reino Unido da União Europeia, os produtos britânicos passam a ser tarifados de forma diferente.
Da mesma forma, os produtos da União Europeia passam a ser tarifados de acordo com os impostos britânicos agora. Por quê? Porque o Reino Unido sai do Acordo Comum de Livre Comércio da União Europeia. Então, modifica-se, se altera todas as estruturas de tarifas alfandegárias. Veja o tamanho do abacaxi, né? Então, por isso que estou dizendo, não é simples assim essa saída. Bom, e quais são os pontos de discórdia? Como eu já falei para vocês, a questão da fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte, porque não existem postos de fronteiras, barreiras físicas. O governo britânico teme que essa restrição de checagem de passaporte, mercadorias, gerem uma tensão nessa fronteira dura e traga de novo antigas tensões entre irlandeses e norte-irlandeses, como eu disse para vocês, porque em 98 houve um acordo de paz que pôs fim a uma guerra de 3 décadas de conflitos, né? Se vocês conhecem aquela banda U2, eles têm lá uma música que conta sobre a história do Domingo Sangrento, né? Sunday Bloody Sunday. É muito interessante porque fala exatamente sobre essa guerra em Belfast entre irlandeses e norte-irlandeses. Aqui os norte-irlandeses são chancelados pelo Reino Unido. Então, em 98, você tem esse fim desses conflitos nacionalistas, dos irlandeses que queriam, né, a união, são os unionistas, e os que queriam fazer parte, continuar fazendo parte do Reino Unido, que são os norte-irlandeses. Então, esse é um dos pontos de discórdia que parece que está sendo resolvido, mantendo a mesma forma de não ter fronteiras como foi a partir da entrada da União Europeia dos dois países. E as possibilidades? Bom, o acordo foi aprovado, né, esse último acordo do Boris Johnson, lembrando que teve 3 da Theresa May, teve 1 do Boris Johnson, então só o 5º acordo no parlamento inglês foi aprovado e foi chancelado pela União Europeia. Putz, chegamos num acordo, até que enfim. Porém, já foram marcadas 3 datas para a saída. Uma foi dia 29 de 3 de 2019, não tinha acordo, então não sai. A outra dia 31 de outubro de 2019 também não saiu. Por quê? Porque há necessidade de aprovação do parlamento britânico para chancelar essa saída. Com isso, houve uma movimentação política do Boris Johnson para chamar eleições antecipadas para o dia 12 de 12 de 2019. Né? Porque não saiu dia 31 do 10, que era a saída bem no dia do Halloween. Né? Então eles diziam que era a saída do Reino Unido bem no dia das bruxas. E a Escócia, que faz parte do Reino Unido, começou assim, para nós a União Europeia está legal, mas como é que nós vamos resolver essa questão da saída? Os escoceses, de modo geral, se puseram contra, mas também não fizeram uma pressão tão forte para evitar que o parlamento britânico chancelasse esse acordo. E para o sucesso desse acordo do Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, dar certo, ele teve que antecipar as eleições, que foi para dezembro de 2019, e ele tinha que conseguir a maioria do Partido Conservador e Trabalhista, né, eleger uma maioria. O trabalhista é a oposição, né, e o conservador queria aprovar. Ele consegue, e esse foi o termômetro para a saída do Reino Unido do Brexit, porque o parlamento britânico é formado por uma maioria de conservadores e eles utilizaram isso como termômetro, então, termômetro de que a população queria de fato a saída, porque a maioria escolheu através do voto nos congressistas conservadores como um sinal para a saída do Reino Unido da União Europeia. E aí, diante dessa eleição, o prazo foi estendido para dia 31 de janeiro de 2020, esse ano. Então, depois de tantas datas, 29 de 3 de 19, 31 de 10 de 19, num processo que começou lá em 2016, de fato, em 2020, após quase 4 anos, marca-se a data do divórcio entre Reino Unido e União Europeia.
E aí é hora de dar tchau, né? Quem não se lembra dos Teletubbies? Os Teletubbies que eu coloquei aqui como analogia a hora de dar tchau, eles que são britânicos também, né? Um desenho feito lá na Inglaterra. Após 3 anos e meio de muitas idas e vindas, o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, finalmente foi oficializado às 23 horas, né, 8 horas aqui no horário de Brasília, do dia 31 de janeiro de 2020. Lembrando que existe um período de transição, né? Dentro desse acordo, as coisas vão começar a se alterar de fato, as mudanças significativas e os impactos a partir de 2021. Mas no meio do caminho tem uma pandemia. Então eu não sei se esse acordo vai ser novamente revisto, vão conversar para dar um prazo maior para que as coisas comecem a se estruturar de forma independente entre Reino Unido e União Europeia. E aí, o que acontecerá agora depois do Brexit? Bom, após esse divórcio, as negociações vão continuar seguindo, né, naquele acordo até o fim de 2020. O Reino Unido acertou essa saída da União Europeia, mas ainda precisam decidir como é que vai ser esse relacionamento no futuro. Acredito que eles entrem no consenso, mas vai ter muitas questões econômicas a serem debatidas. Esse período de transição, então, vai durar até 31 de dezembro de 2020, podendo ser estendido por conta dessa questão da pandemia. Lembrando que a economia do mundo está em recessão, de modo geral, por conta da pandemia, não é? Então, você teve uma diminuição da produção, uma diminuição do consumo. Então, isso pode acarretar numa extensão desse acordo, né, de transição. E, nesse período de 11 meses, o Reino Unido seguirá ainda com as regras da União Europeia e a relação comercial permanecerá a mesma. Então, 2020 é o ano de transição entre Brexit, entre Reino Unido e União Europeia, que forma o Brexit, e de fato, oficialmente, a partir do dia 31 de janeiro de 2019, aliás, de 2020, perdão, 31 de 1 de 2020, foi oficializado de fato a saída do Reino Unido da União Europeia. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Se eventualmente tiverem algumas dúvidas, por favor, coloquem ali nas caixas de comentários e a gente vai dialogando e conversando para melhor entender o tema, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e a gente se vê numa próxima aula. Um beijo no coração.